a todos. Boa tarde. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as nossas inquietações e as nossas preocupações. Então eu vou ir no Evangelho de Lucas, capítulo 10, do versículo 38 ao 42, que é a passagem de Marta e Maria. Então, estando Jesus em viagem, entrou numa aldeia onde uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Tinha ela uma irmã por nome de Maria, que se assentou aos pés do Senhor para ouvi-lo falar. Marta, toda preocupada na lida da casa, veio a Jesus e disse: Senhor, não te preocupas que minha irmã me deixa só a servir? Dize-lhe que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Palavra da salvação. Neste pedacinho do Evangelho, a Marta, Jesus vai até a casa das duas. Marta e Maria são irmãs. E quando eles vai à casa das duas, as duas tá o oposto. Uma para tudo que está fazendo para estar aos pés do Senhor. E Marta, na inquietação que ela estava, na preocupação que ela estava na lida da casa. E muitas vezes nós colocamos esta comparação nos afazeres do lar, nos afazeres domésticos. Mas Jesus diz que ela estava inquieta e preocupada com muitas coisas. Ela não estava preocupada porque ele estava sujo. Ela estava preocupada com outras coisas, com muitas outras. E não escolheu a melhor parte, que é estar ao lado de Jesus. E nós temos muito de Marta. Por que o evangelista Lucas escolheu colocar esse pedacinho na Bíblia? Este pedaço deste acontecimento. Ele quer falar conosco. Ele fala que muitas vezes, a não ser, né, a todas, né, muitas vezes nós somos quem? Marta ou Maria? Quem que vocês acham que no nosso dia a dia nós somos? Nós somos Marta. Nós somos igual a Marta. A Marta, ela não se aquieta. A mente não para. A preocupação toma conta dela. E ao invés dela se acalmar ali com Jesus, para ouvir Jesus, porque naquele ponto elas já sabiam quem era Jesus. Jesus já tinha algo importante para falar para elas. E Marta não parou para ouvir o que Jesus disse. A inquietação na mente dela, o desespero, a preocupação vem. Isso quer dizer que Maria não tinha preocupação? Tinha, porque as duas eram irmãs, viviam na mesma casa. Por mais que tinham pensamentos, formas de viver diferentes, elas estavam ali e dividiam-se os mesmos problemas. Então Marta e Maria também. Maria tinha também as preocupações, mas ela escolheu estar aos pés de Jesus. E os nossos problemas do nosso dia a dia, se a gente não dá espaço para Jesus nos ajudar, os problemas cada dia mais nos afastam da presença do Senhor. Então, se no meu dia a dia eu estou na minha mente só ocupada com conta, com preocupação, o que eu faço, o que eu vou fazer,
Isso está acontecendo na minha vida, eu estou tão preocupada, o que eu vou fazer? Eu não sei como resolver tal problema. E eu só coloco o problema, só coloco o problema, só coloco o problema. E eu esqueço que Jesus está aqui para me ouvir. Então a preocupação do dia a dia, ela nos afasta de Deus, ela não permite termos uma intimidade com Jesus e toma o lugar do Espírito Santo. Quer dizer que, então, se eu parar de pensar nos problemas e ir aos pés de Jesus, meus problemas vão acabar? É isso? Não. Os problemas, eles vão continuar acontecendo. As preocupações vão continuar acontecendo. A nossa mente também, nas inquietações. Só que com Jesus nós conseguimos nos acalmar. Com Jesus nós conseguimos colocar a cabeça no lugar para junto dele achar uma solução. Nós precisamos dar a atenção para o que importa. Dar atenção para aquele que vai nos ajudar. Para aquele que nos ajuda a carregar a nossa cruz, que é Jesus. Então, ao invés de eu alimentar o meu problema, ao invés de eu me aquietar com outras coisas, eu vou procurar Jesus e vou ouvi-lo, porque Jesus fala conosco. Mas o barulho na nossa cabeça, ele é tão grande que nós não conseguimos ouvir Jesus. Nós estamos pensando em outras coisas, nós estamos pensando no que o mundo lá fora está nos falando. E aí o mundo vai nos trazendo as inquietações também. E nós não damos atenção ao que importa. E quando nós temos uma preocupação excessiva, uma inquietação excessiva, porque a preocupação a gente precisa ter, a gente vai ter essa preocupação, ela só não pode tomar o lugar de Jesus. Mas quando a gente tem uma preocupação exagerada, uma inquietação desordenada, tudo isso, se a gente não parar para encontrar e ouvir Jesus, essas inquietações e preocupações, elas vão virar desordem. Desordem física, desordem emocional, desordem espiritual. E isso é um grande impedimento. Nós procuramos, quando a preocupação e a inquietação toma conta da nossa mente, vai criando essa desordem. Pode ser uma desordem física, onde começa distúrbios físicos. Podem vir a desordem emocional, onde começa a acontecer ansiedade, depressão. E a espiritual. A gente começa a procurar soluções em vários outros lugares. Mas nós não vamos ao encontro de Jesus. Nós não sentamos aos pés de Jesus. Nós não paramos para ouvir o que Jesus está nos pedindo, porque a gente quer ficar ali pensando, gente, mas como que eu vou resolver este problema? E muitas vezes os problemas fogem das nossas mãos. E às vezes são problemas que nós não podemos resolver ali no momento, mas que nós precisamos de uma ajuda, que é a ajuda do Espírito Santo. Quando focamos nas preocupações, as desordens começam. Tudo me preocupa, tudo ocupa minha mente, e eu esqueço que Jesus está pronto aqui para falar, para me ajudar e para me acolher. Então, quantas vezes nós estamos precisando de um consolo, mas esquecemos que Jesus está aqui já pronto para falar com a gente, pronto para nos consolar. E a falta de ordem, ela nos leva ao caos. Então, quantas vezes no nosso dia a dia a gente para e pensa, nossa, mas
Tá um caos minha vida. A minha vida tá uma bagunça. Eu não consigo me ordenar, eu não consigo colocar isso em ordem. Eu olho para minha vida, para minha casa, tudo que eu faço parece que tá um caos. E é a falta de ordem, é o excesso das preocupações, é a falta de dar a atenção para aquilo que realmente importa, que é Jesus. Procurar Jesus, porque Ele é que vai nos ajudar, Ele que vai falar conosco, Ele que vai nos acolher. E muitas vezes nós precisamos refletir numa frase que o Espírito Santo falou. Eu estava já me deitada para dormir, pensando em tudo, porque quando a gente faz uma pregação, primeiro a gente reza para nós. Então quem vem falar na frente primeiro rezou para a vida. E é engraçado que a gente vai passando a viver aquilo que a gente está pregando para a gente vir conseguir falar com vocês. E a frase que ele foi é: eu quero ser liberta, mas eu mesmo me faço refém. Então eu estou aos pés de Jesus e eu falo: Jesus, me liberta, Jesus, me ajuda, Jesus, por favor. Mas ao mesmo tempo que eu estou pedindo, eu estou me aprisionando. Porque muitas vezes eu posso ter medo dessa liberdade de Jesus. Eu escolho ficar pensando e remoendo aquele problema. Não é verdade? É ou não? Ou é só eu que fico... A gente para naquele problema e fica remoendo aquele problema. Aí a gente fica amassando aquele problema. Ah, não, mas como que eu vou resolver aquilo? Ah, mas minha vida não vai para frente. Mas essa coisa não me ajuda. E não sei o que. E reclama e fica pensando. E aquele problema e aquela inquietação, aquele desespero se torna o nosso dia a dia. Porque eu acordo pensando neste problema, eu vou almoçar pensando naquele problema, eu passo o dia trabalhando pensando naquele problema, eu vou dormir pensando naquele problema e eu passo a viver aquela inquietação. É uma escolha. Eu escolhi viver aquela inquietação. Mas Jesus, Ele está aqui para te ouvir. Jesus, Ele quer falar com você também. A oração é uma comunicação com Deus. Então nós precisamos partir para a oração e pedir para Jesus nos ajudar. Precisamos fazer como Maria, sentar aos pés de Jesus, mesmo com as nossas preocupações, e escolher: Jesus, eu escolho, eu não quero mais pensar nessas inquietações, porque eu creio que quem vai me ajudar é o Senhor. Quem vai ajudar é Jesus, com o Espírito Santo, o Deus nosso Pai. Quem crê? Quem vai resolver isso para nós? Nós somos fracos, nós somos frágeis. E sozinhos nós não vamos conseguir. E para a gente conseguir passar por essas preocupações, fazendo a escolha certa, que é pedir para Jesus estar conosco, nós precisamos ter uma caminhada de oração. Nós precisamos parar. Falar: não, eu não quero ficar pensando nisso mais. Eu preciso ouvir a Deus, eu preciso ouvir a Jesus. Eu preciso confiar que Deus tudo pode. Eu preciso confiar, porque realmente Ele tudo pode. E eu preciso colocar isso em oração. Eu conto para minha mãe, eu conto para o meu vizinho, eu conto para o meu colega de estudo, eu conto para minha colega de trabalho, eu conto para... Todo mundo sabe do meu problema, mas eu esqueço de sentar aos pés de Jesus e falar: Jesus, está acontecendo isso comigo. Como que eu resolvo isso? Eu não abro a Bíblia, eu não abro o Evangelho. O Evangelho é a palavra viva. O Evangelho fala com a gente todos os dias que a gente pega ele para ler. Eu já li Marta e Maria outras vezes, e quando eu volto a ler, cada vez é uma forma que Ele quer falar comigo. Nós podemos ler outra passagem, né? A passagem da samaritana, da água. Me dê de beber, né? Se você soubesse, você me pediria água. Cada dia que a gente reza aquela palavra, Jesus vai falar com a gente uma coisa. Não vai ser todo dia a mesma coisa. Então nós precisamos recorrer a Jesus.
E a nossa oração é através da palavra, é através da oração, é comunicação, é nos comunicar com quem vai nos ajudar, que é Deus, é Jesus. Jesus nos envia o Espírito Santo, porque como eu disse, sozinhos a gente não consegue. Sozinho, a nossa carne, ela nos leva ao caminho do pecado. Então, se a gente não persistir e se a gente não perseverar, nós vamos cada dia mais se entregando ao caos. Então, eu quero que a gente reflita nessa frase, né? Qual a minha escolha? Me prender ao caos ou me libertar em Jesus? Qual a sua escolha hoje? Se a gente, no nosso dia a dia, se acorda pensando no problema e vai dormir no problema, a gente está escolhendo o caos. Porque aquilo vai se transformar o caos nas nossas vidas. Então nós precisamos escolher ser libertos em Jesus. Nos libertar de todo o mal, nos libertar das preocupações, nos ajudar a lidar com os acontecimentos do nosso dia a dia, para que isso não torne uma desordem, para que aqueles acontecimentos não afetem a nossa vida, para que aquilo não afete a sua vida. E o Espírito Santo é o que une os corações. O Espírito Santo é que vai unir o meu coração com o coração de Jesus. É o Espírito Santo, perdão, que vai unir o meu coração ao coração de Deus. O Espírito Santo, ele indica o objetivo que a gente tem que rezar e como devemos rezar. Então, quando Jesus, ele, antes da ressurreição, antes da paixão de Cristo, antes de sua morte, ele diz que ele vai morrer, ressuscitar, ir aos céus e enviar um novo Paráclito, que é o Espírito Santo. Enviar outro Consolador, aquele que vai estar junto conosco. Então Jesus, ele quer enviar o Espírito Santo para nós. Porque o Espírito Santo, ele conhece as profundezas do coração, as profundezas de Deus. O Espírito Santo sonda as profundezas de Deus. O Espírito Santo conhece Jesus Cristo, conhece as coisas de Jesus Cristo. E o Espírito Santo revela a nós. Então, quando a gente está em nossa oração e a gente pede que o Espírito Santo haja em nós, ele vai nos ajudar a saber a rezar. Porque muitas vezes a gente está naquele caos, a gente está no meio das nossas inquietações, mas a gente não sabe nem por onde começar. A gente só sabe que a gente quer sair. A gente só sabe que a gente precisa do Espírito Santo. A gente só sabe que a gente precisa de Jesus. Porque sozinho a gente não consegue. E é muito difícil a gente conseguir sozinho, porque não consegue. E aí a gente fica naquela luta. E a gente passa a semana e aí começa a vir o estresse, aí começa a vir o nervosismo, aí começa a vir a depressão, aí começa a vir o choro, aí começa a vir a tristeza, porque nós não sabemos lidar com o que acontece conosco, com todas as questões que vai acontecendo. A gente não consegue lidar com as consequências dos nossos atos, das nossas preocupações. E aí vai trazendo essa desordem, essa tristeza. Mas nós precisamos saber que se a gente, na nossa pequenina força, naquela falta de força que a gente já está no desespero, falar: vem Espírito Santo, porque eu não dou conta. Ele vai agir. Mas nós precisamos permitir. Nós precisamos escolher o Espírito Santo. Nós precisamos da ação dele para a gente conseguir se libertar. Só que, além disso,
O Espírito Santo, quando você pede, ele vai vir. Só que se o seu coração estiver cheio, ele não vai conseguir entrar. Então, muitas vezes nós temos dificuldades na oração, na ação do Espírito Santo, porque eu estou em pecado. Eu escolhi viver no pecado, escolhi viver aquele pecado, e eu sei, e cada dia eu escolho aquele pecado. Então o pecado tomou conta do lugar do Espírito Santo. Ou eu não tenho eu tenho uma falta de perdão, ou a mim mesma, ou ao meu próximo, ou até mesmo a Deus, porque eu culpo Deus aquele problema. Eu falo, Deus, isso aqui está acontecendo, se o Senhor pode tudo, por que isso está acontecendo? Aí eu começo a colocar a culpa em Deus. Mas esta falta de perdão, ela precisa se transformar. Ela precisa ter o perdão. Porque o perdão, ele abre o caminho do Espírito Santo para ele agir na nossa vida. Então tá, eu acordo cedo, eu faço a minha oração, eu já chamei o Espírito Santo, mas eu não perdoo aquele meu irmão. O Espírito Santo não vai conseguir ter lugar, porque tem rancor, tem ódio. Ou eu sou muito incrédula, eu não tenho fé. Ah não, nem Deus me ajuda nisso. Algumas pessoas têm mania de falar assim, né? Nossa, nem Deus para me ajudar. É incredulidade. Nós precisamos ter a certeza que Ele vai nos ajudar naquele problema, que Ele vai resolver aquele problema. Ou no meu coração só tem distração. Eu me distraio com tudo, não consigo estar em oração. Ou aqui dentro eu tenho apegos desordenados. Eu me apego a dinheiro, a pessoas, a fama, a status. Mas aquilo que importa eu não deixo lugar. Ou eu vivo uma incoerência. Porque se eu estou buscando a Deus, se eu estou querendo Jesus, se eu quero que Jesus fale comigo, se eu quero que Jesus esteja comigo em cada momento, com a ação do Espírito Santo, mas aí eu começo a viver em incoerência. Aí eu começo a participar de conversas frívolas, eu começo a mentir, eu começo a ver coisas imorais na televisão, no celular, filmes, né, novelas, que tragam a imoralidade. Eu começo a ser egoísta. Para mim, eu não tenho amor a meu irmão. Para mim, meu irmão tanto, né? Eu não sou indiferente a ele. Se ele tá bem, ok. Se ele tá mal, ok. Não me envolvo com o meu irmão. Ou se eu me envolvo na mentalidade do mundo. Então, se eu tenho tudo isso, essas dificuldades na oração, o Espírito Santo vai encontrar dificuldade. Nós precisamos realmente parar para fazer uma análise. Porque o nosso dia a dia, ele está na correria, ele está no caos, ele está nas inquietações, ele está na preocupação. Mas nós precisamos parar para analisar como que está a nossa vida. Será que eu estou deixando o Espírito Santo agir? Ou será que eu estou ou em pecado, ou falta eu perdoar alguém, ou eu sou incrédula, ou eu tenho apegos desordenados? Porque se a gente só viver a cada dia na tribulação e no dia a dia acorda e dorme sem parar para analisar como que nós estamos vivendo, nós não vamos conseguir ter esta comunicação com Deus. Nós não vamos conseguir nos colocar na presença do Espírito Santo. Então, nós precisamos parar. E quando a gente pega a Bíblia, quando a gente abre o Evangelho, quando a gente se propõe nestas orações,
a gente consegue ouvir o que Deus está nos falando. E eu acho que nós fugimos, eu vou falar nós porque eu vou me incluir nessa. Porque eu acho que nós fugimos porque a gente não quer ouvir que você está vivendo no pecado. Ah não, eu estou rezando ali, mas Deus está me mostrando que aquilo lá que eu gosto de fazer é pecado. Ah não, mas ali eu estou lendo a passagem ali que eu preciso perdoar o meu irmão. Mas nossa, aquele meu irmão, mas ele me dá uma raiva. Ou eu estou na incredulidade. E isso, Jesus vai nos mostrar na nossa leitura no Evangelho. Então aqui na comunidade nós temos a formação com a fundadora Eliette, com os Evangelhos. E cada Evangelho vai falando para nós, olha, você precisa melhorar nisso, você precisa mudar isso. E nós fugimos, porque nós não queremos ouvir. Nós escolhemos ficar naquelas preocupações. Por quê? Porque é difícil a nossa carne largar o pecado. É difícil a nossa carne largar aqueles apegos desordenados. Porque a nossa carne, ela vai nos levar para a mentalidade do mundo. A nossa carne, ela vai nos impulsionar para depravação. Foi essa palavra que o Senhor me falou agora. Porque o mundo, em muitos lugares que a gente que a gente vê, ou que a gente escuta numa roda de amizade, são pessoas depravadas, que estão ali só pela questão do prazer, pela questão da pornografia, pela questão do prazer sexual. Então, nós precisamos parar e ouvir Jesus. A Bíblia está aqui para isso. É ali que Ele vai falar com a gente. E Ele vai nos ajudando a receber o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai fazer com que a gente escute Jesus, não só também na Bíblia, mas aqui. Primeiro eu vou escutar Ele na Bíblia, o que Ele quer falar comigo. E depois eu consigo ouvi-lo também no meu dia a dia. Então, a oração pessoal, ela é o meio mais eficaz de crescimento espiritual. Então, o que vai vencer a nossa carne? É o nosso espírito. Se nós não tivermos um espírito forte, o inimigo vai conseguir colocar o caos na nossa vida. Jesus, em toda parte do Evangelho que a gente vai lendo, os evangelistas nos contam que Jesus, antes de eu iniciar uma missão, ou em qualquer momento, Jesus, ele se recolhe para estar com o Pai. Ele se recolhe para ouvir o que Deus está falando para ele que ele vai fazer. E nós vai resolver qualquer coisa ali, vai sozinho. Tem uma cena no filme lá do The Chosen, que tem até uma que um dos apóstolos sai para fazer alguma coisa, ele volta rapidinho e já puxa o ator que faz Jesus. E eles fizeram um cortezinho desse pedacinho, porque a gente tem que fazer isso, a gente não pode esquecer. Nossa, eu estou no caos, eu estou vivendo essa preocupação, eu preciso ir ali resolver aquele problema. Leva Deus, leva Jesus. Fala, Jesus, eu não sei nem como começar a falar com aquela pessoa. Jesus, eu não sei como que eu vou resolver este problema na minha vida. Vamos comigo? Peça por Espírito Santo a agir dentro de mim. Porque a ação do Espírito Santo não é só na hora que a gente está pregando. Porque a gente pede a ação do Espírito Santo para quando o irmão vai pregar, não pede? Ou para o ministério de música, a gente pede a ação do Espírito Santo. Mas não é só nesse momento que o Espírito Santo quer agir e vai agir. Ele quer agir lá na nossa vida, lá fora também. Ele quer te conduzir lá nos seus momentos lá fora, para que tudo que você viva seja em busca da santidade. Seja para que você tenha a vida nele. A vida em Cristo, a vida em Jesus. Uma vida que mesmo com preocupação, você sabe parar para ouvi-lo, para pedir, para resolver aquele problema. Não ficar pedindo isso sozinho.
A gente precisa pedir que o Senhor reine em nós. Então eu quero convidar vocês, vamos fazer um momento de pedir para o Espírito Santo agir na nossa vida. Vamos pedir para o Espírito Santo, levante suas mãos para o Espírito Santo e diga a Ele: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Espírito Santo, eu permito que o Senhor entre no meu coração. Espírito Santo, me mostra o que eu preciso tirar da minha vida para o Senhor entrar, Espírito Santo. Me mostra, Espírito Santo, como resolver aquele problema. Diga ao Espírito Santo o problema que você veio aqui hoje, na sua inquietação, no seu desespero. Peça para o Espírito Santo te ajudar, em nome de Jesus. Vem Espírito Santo transformar, Espírito Santo. Espírito Santo, vem reinar no meu coração. Espírito Santo, diga a Ele: eu não consigo sozinha, Espírito Santo, eu sou fraca, Espírito Santo. Espírito Santo, está doendo muito, Espírito Santo. Está doendo muito, mas eu sei que o Senhor consegue transformar essa dor. O Senhor consegue me animar. O Senhor consegue trazer a alegria. Vem Espírito Santo reinar no meu coração, para que eu creia que Deus tudo pode, para que eu creia que Deus vai fazer na minha vida. Espírito Santo, hoje eu digo para o Senhor que eu vou analisar a minha vida, para sair da incredulidade, para sair da depravação, para sair da falta de fé, para sair desses apegos desordenados. Peça ao Espírito Santo agir na sua vida. E não só hoje. Nós precisamos sair daqui sabendo que todo dia eu vou pedir a ação do Espírito Santo na minha vida. Põe a mão no seu coração e sinta o Espírito Santo. Sinta o seu coração bater. Vamos todo mundo silenciar e escutar. Sentir, porque o barulho do mundo não permite a gente ouvir o nosso coração. Sentir que o Espírito Santo, ele está aí. Ele está aí dentro. Então, quando a gente estiver no caos, para e põe a mão no seu coração e diga: o Espírito Santo está aqui. E Ele vai me ajudar. Tenha certeza disso. Nós precisamos ter a certeza que o Espírito Santo está aqui quando eu chamo. E o Espírito Santo, ele é o consolador. Porque Jesus sabe que na nossa vida, na sua vida, na minha vida, na vida de cada um aqui, vai ter as tribulações, vai ter as preocupações. Ele sabe, mas Ele está aqui pela ação do Espírito Santo para que você consiga passar por tudo isso de cabeça erguida e conseguir resolver. Para que você não entre no caos que o inimigo gosta. O inimigo ri na nossa cara quando a gente está na ira, no nervosismo, no caos. Mas sentindo o seu coração bater. É o Espírito Santo que está aí. É Ele que quer te tirar do caos. É Ele que quer te dar um crescimento espiritual. Para que você possa viver a vida escolhendo a melhor parte. A melhor parte é a alegria em Deus. Meio às tristezas do mundo, eu consigo encontrar a alegria em Deus, meu Salvador. No louvor nós cantamos, né? Em Deus, meu Salvador. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Então, se nós estamos naquela tristeza profunda, sem saber o que fazer, como resolver, Deus pode, Jesus pode. E através do Espírito Santo, nós podemos também. Então, que nós saiamos daqui hoje
sabendo que nós vamos escolher nos libertar em Jesus. Nós vamos escolher as coisas de Deus. E muitas vezes a gente vai achar que Deus não está nos ouvindo. Muitas vezes nós vamos achar que Jesus não está aqui falando conosco. E eu sento e você pensa, nossa, mas eu rezo, eu estou ali na Bíblia, mas eu não estou sentindo nada. O povo fala que está sentindo arder, o povo fala que está sentindo pegar fogo, o povo fala que está sentindo a brisa leve. E muitas vezes você vai sentir nada. Mas isso não quer dizer que Jesus não está aí. Jesus, Ele quer que a gente persevere. Então, você muitas vezes vai sentar aos pés de Jesus e você vai falar e você não vai sentir. Mas você precisa mostrar a sua fé. Senhor, o nada também fala. E eu preciso, Senhor, e eu vou continuar todos os dias perseverando. Eu escolho me libertar em Jesus e vou perseverar todos os dias para que a alegria de Deus reine na minha vida. Eu quero convidar vocês para a gente cantar uma música juntos. Acredito que muitos conheçam a música, que é Podes Reinar. Enquanto a gente vai cantando esta música, eu peço que vocês cantem comigo. Vai dando esta certeza a Deus. Deus, mesmo muitas vezes eu não te ouvindo, eu não sentindo, mesmo eu estando no caos, eu quero parar para que o Senhor reine no meu coração. Para que eu persevere todos os dias na oração. Para que eu persevere todos os dias para te encontrar. Vamos cantar?
este refrão e diga: pode reinar sim, Senhor. Eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que eu vou vencer este mundo, porque eu tenho